A gente começa pelos Estados Unidos, claro. Começaram a aplicar hoje essa tal taxa de 10% que foi anunciada por Trump depois da Suprema Corte derrubar as tarifas. É assunto para Priscila Yazbek, ao vivo direto de Nova York. Pri, seja bem-vinda ao Abertura de Mercado, olha eu doido, ao Money News, primeira edição. Trump chegou, inclusive, a anunciar que aumentaria as taxas para 15%. Falando, eu falei 10%, mas vai ser 15%, que é até onde eu posso ir. Só que aí chegou no dia de hoje, a alfândega mandou um comunicado e falou, é 10%, gente, não tem nada de 15%. Quando é que vai ser cobrado os 15%? Vai ou não? Quem que paga? Tá uma bagunça essa história de tarifa, hein? Seja bem-vinda, bom dia. É isso, Gabriel, você resumiu muito bem o sentimento aqui de bagunça em relação a essa política tarifária. Foi algo que muitos comentaristas falaram na sexta-feira, quando a Suprema Corte decidiu que era ilegal a cobrança das tarifas com base na IEPA, que é aquela lei de poderes emergenciais que foi criada em 1977, dizendo que Donald Trump não poderia adotar uma política tarifária tão ampla com base nessa lei sem passar por uma aprovação do Congresso. Logo depois da decisão da Suprema Corte na sexta-feira, Donald Trump falou que ele que buscaria alternativas, que se ele quisesse, ele poderia acabar com o comércio com outros países, que ele tinha o poder de fazer isso. E logo na sequência ele falou que ele ia usar, então, a seção 122 da Lei de Comércio de 1974 para aplicar uma tarifa de 10% sobre os produtos importados para substituir o seu tarifaço, que foi tornado legal, então, pela Suprema Corte. E aí, no sábado, como você disse, Gabriel, ele falou que ia aumentar essa tarifa para 15%, portanto, todo mundo foi pego de surpresa quando, nessa madrugada, a partir da 0 hora dessa terça-feira, a tarifa aplicada foi de 10% e não de 15%, como Donald Trump tinha dito no sábado. Então, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, esse é o nome correto, então, da agência que faz, então, as tarifas e que cobra as tarifas dos produtos importados aqui nos Estados Unidos, disse que a tarifa vai ficar sujeita a uma taxa de 10%, e eles falaram num comunicado que esse comunicado teria o objetivo de fornecer orientações sobre a proclamação presidencial de 20 de fevereiro de 2026, portanto, sobre o que anunciou Donald Trump no dia 20, na sexta-feira. Isso causou, claro, uma confusão muito grande, muita incerteza se de fato estava valendo a tarifa de 10%, se seria uma tarifa de 15%, e o que se tem até o momento é uma apuração do jornal Financial Times, que citou um funcionário da Casa Branca dizendo que o aumento para 15% deve acontecer posteriormente. Então, essa é uma incerteza, se o aumento vai para 15%. Uma outra incerteza ainda é que essa regra, da seção 122, que permite a aplicação dessa tarifa de até 15% por 150 dias para corrigir desequilíbrios da balança de pagamentos ou restrições comerciais, é uma regra que prevê que essa tarifa ela valha por um período de 150 dias sem aprovação do Congresso. Então, o governo de Donald Trump precisaria de uma aprovação do Congresso para que essa tarifa de 10% ou de 15% se mantivesse após esse período de 150 dias. E não está claro se isso vai acontecer. Inclusive, há uma discussão muito profunda aqui nos Estados Unidos nesse momento sobre como a política tarifária de Donald Trump é impopular e como pode afetar as eleições de meio de mandato, com alguns candidatos, inclusive republicanos, dizendo que essa é uma tarifa que não é uma política que não ajuda o Partido Republicano. Alguns dizendo, inclusive, que Donald Trump deveria aproveitar esse ensejo da Suprema Corte, dizendo que as tarifas são ilegais, para deixar para trás essa política tarifária. Então, de fato, não se sabe o que vai acontecer depois desses 150 dias. Um outro ponto também é que hoje tem o discurso do Estado de União, o State of the Union, e Donald Trump deve talvez deixar mais claro quais vão ser os próximos passos para sua política tarifária. É algo que, inclusive, foi falado pelos analistas do Deutsche Bank, que eles falaram que é possível que nesse discurso haja uma previsão melhor do que pode acontecer daqui adiante, e eles falam que ainda acreditam que a taxa tarifária efetiva vai cair esse ano e que o mundo pós-Suprema Corte verá tarifas mais baixas do que o mundo pré-Suprema Corte, é o que dizem então os analistas do Deutsche Bank. Apesar dessa taxa de 10% ser menor ainda do que a taxa de 15%, ainda assim as bolsas europeias abriram em queda justamente
por causa dessa incerteza toda e por causa dessa confusão que tem sido criada tanto depois dessa decisão da Suprema Corte quanto com as decisões de Donald Trump de colocar a tarifa de 15%, agora ser aplicada essa tarifa de 10% e uma previsão de que talvez essas tarifas ainda sejam aplicadas. Lembrando que também há uma insegurança em relação ao reembolso das tarifas que foram cobradas com base na IEPA, segundo a Tax Foundation, que é um think tank especializado em política tributária aqui dos Estados Unidos, 183 bilhões de dólares foram cobrados usando foram cobrados na nova política tarifária de Donald Trump e 3/4, 134 bilhões sob a IEPA. Então esse seria o valor que em tese teria que ser devolvido para as empresas, mas ainda não se sabe como que será essa devolução desse valor. E aí uma última informação também sobre o Brasil, como algumas taxas ainda estavam em 50% para produtos que não tiveram a isenção de tarifas, claro que uma taxa de 15% ou de 10% representa uma melhora significativa, mas o governo de Donald Trump também já disse que pode usar a seção 301 da Lei de Comércio para falar que há um tratamento injusto ali na balança comercial com alguns países, e em relação ao Brasil isso pode acontecer e o governo Trump pode talvez aplicar tarifas sob essa seção da Lei de Comércio. Então, também há uma incerteza em relação ao que pode acontecer sobre as tarifas cobradas para os produtos brasileiros.